Eu acho que tanto São Paulo quanto Corinthians visam o ano inteiro. Eu acho que se preocupar muito com esse clássico, que é importante sim para o torcedor, para o resto do campeonato é importante, mas principalmente depois do ano passado, foram tantas lesões por falta de planejamento. Foi lesão atrás de lesão. O Alisson mesmo, que hoje nem estava no banco jogando passado, acho que 17 jogos seguidos. A maioria dos jogadores no final da temporada ficaram com lesão muscular. Então eu continuaria o planejamento e me preocuparia com a condição física dos jogadores. 3 jogadores que são pilares do time do São Paulo, Lucas, Calleri e o Wendel, sofreram com muitas lesões na temporada passada, né? E estão praticamente voltando agora. Acho que isso que o Wilsinho falou faz muito sentido, Mauro. O Brasileirão já começa dia 28. Claro que o Paulistão é muito importante, é um clássico no domingo, mas você tem que saber administrar e não esticar a corda. Sobretudo o São Paulo, que sofre muito com lesões e tem muitos caras importantes retornando. Dos grandes brasileiros é quem mais sofreu, não só em 25, mas já em 24. Muito trabalho do Subeldia também acabou sendo solapado por conta disso. Algumas coisas que você pode, dentro do que é possível, a gente não está lá, a gente não é médico, a gente não sabe a maioria das coisas. Mas, sobretudo, medicina a gente não pode falar. E tem questão de trauma, tem lesão, tem azares que acontecem no futebol, na vida, enfim, tal. Mas é até interessante, em relação às boas notícias, como bem destacou o Wilsinho, você tem o Marcos Antônio, quer dizer, o Pablo Maia e o Danielzinho jogaram muito bem. Eu até não jogaria com os 3, mas assim, olha a qualidade também. A qualidade já a quantidade. Sai um Luiz Gustavo, que também não pôde ter uma sequência legal, jogador de Copa do Mundo e tal. Mas, Danielzinho muito bem, Pablo Maia, em condições, é um jogador que já foi até convocar a seleção brasileira. E o Marcos Antônio é muito bom, também está em radar, está em órbita de seleção brasileira. Então você vê que já tem algumas coisas que antes faltava gente para vir o banco. Teve jogos do São Paulo 25, você via os caras do banco e falava, quem que é? Você não sabia. Eu sabia que algum vinha da base, porque você não os conhecia. Tanta gente que era sendo chamada. Agora já começa, até por ter menos lesões, mais opções para o Crespo. A volância não é uma posição que soa como problema para o São Paulo, pelo menos para esse início de trabalho na temporada aí para o Crespo. Vamos ver como é que o São Paulo se alinha para esses próximos jogos do Campeonato Paulista. A gente vai transmitir todos para vocês aqui na TNT e na HBO Max. Para a gente encerrar, como você trouxe várias vezes aqui nas suas participações durante a transmissão, Wilsinho, com boas notícias, né, com um bom escopo, uma boa visão para o torcedor do São Paulo. Hoje foi um time que mostrou uma certa evolução, né? Um jogo mais envolvente, com um ataque mais móvel, com o Ferreirinha, com o Luca. É um São Paulo que dá um pouquinho mais de ânimo para o torcedor, pensando no restante da temporada, né, Wilson? É um São Paulo que talvez a gente não imaginaria há alguns meses atrás, né? Um São Paulo com um meio-campo de uma pegada absurda, com os pontas, né? Luca e Ferreirinha, jogadores de X1, então a gente pode ficar variando, transicionando da direita para a esquerda, iniciar a jogada por um lado, transferir, pegar o menino sozinho no mano a mano do outro, e com o Lucas voltando a ser aquele Lucas engatilhado por dentro, sendo opção, sempre com perigo e principalmente com o Calleri ali na referência, ou mesmo o Luciano, se tiver que fazer essa função. Então já é diferente. É um São Paulo que o adversário entra em campo e pensa, poxa, tem o Luca. Se eu trazer cobertura para o Lucas pode ficar sozinho. Se eu trazer a cobertura, se eu fechar muito o lado direito, o Ferreirinha tá no mano. Cara, se eu der muito espaço, o Calleri tá no pivô, então já é outra parada. Já é um São Paulo mais perigoso, que vai deixar o adversário mais receoso de ficar atacando toda hora. Então eu acho que eu gostei muito do que eu vi. O tempo prejudicou, o campo atrapalhou um pouquinho, mas é um São Paulo, é um novo São Paulo. É o São Paulo com alternativas. E que pode incomodar mais os adversários nessa boa leitura aí do Wilsinho. Ô Guido, vamos fechando a lojinha por aqui, viu? Com essa primeira vitória do São Paulo 1, São Bernardo 0. Debaixo de muita chuva, ainda teremos zona mista, tá? E coletivas também. Monique Danello tá por lá com o nosso microfone da TNT Esportes. Vamos ouvir daqui a pouco o Crespo e tudo isso dentro do Último Lance. Beijo pros amigos e boa noite, bom programa. Um beijo, bom descanso. Fechando a lojinha no balanço final, é aquele superávit, sabe? Quando você fecha no lucro ali, que é uma da alegria. Brilharam demais. Obrigado aí aos amigos. A gente vai começar agora a falar sobre a parte política, sair um pouquinho, né, do campo e bola, porque, né, esse é um assunto que
é pauta, né, no São Paulo e agora principalmente, e até um ponto curioso, né, que a gente conseguiu, às vezes quando você está no campo você consegue ter a percepção muito melhor disso, mas hoje foi tão evidente que pela transmissão em casa você conseguiu ouvir a torcida do São Paulo, né, xingando o presidente algumas vezes, né, desde o início do jogo ali, você já consegue perceber que isso está muito latente, né? A torcida do São Paulo, Guido, a minha percepção é que nesse momento a torcida do São Paulo está tentando resgatar o São Paulo. São Paulo está à deriva no Oceano Pacífico, um barco que não consegue voltar para lugar nenhum, que o timoneiro desse barco colocou ele no meio de um caos absurdo e a torcida do São Paulo é o bote salva-vidas que vai tentando recuperar. Esses xingamentos hoje, eu acho que não só são sobre hoje, sobre o momento de hoje, é de um clube que não tem mais a identidade que um dia já teve. O hino do São Paulo fala, né, sobre suas glórias vêm do passado. E esse grupo político que hoje tem o Casares, mas que não é de hoje, a galera às vezes esquece, isso vem desde o 3º mandato do Juvenal, passa pelo Aidar e vários outros que lá estiveram, nomes até que já saíram, Belmonte é um que saiu recentemente, esses caras deixaram um transatlântico à deriva no meio do Oceano Pacífico. E hoje a torcida do São Paulo tenta recuperar esse transatlântico que está no meio do Oceano Pacífico. Só que a questão, meu amigo, é que é muito complicado. Amanhã, a gente vai entrar nesses pormenores, talvez seja o dia mais importante da história do São Paulo na última década, talvez desde a final de 2005, talvez desde o Campeonato Brasileiro de 2009, talvez seja o dia mais importante da história recente do São Paulo. Porque para você conseguir ter um norte de novo, para você colocar um piloto novo nessa embarcação, você precisa trocar primeiro essa embarcação e todas as pessoas que lá estão. E não vai adiantar tirar o Casares, tem que sair todo mundo que faz parte do grupo do Casares e que tem alguma afeição ao grupo do Casares, é esse grupo político. Porque, repito, amanhã pode ser feita história no São Paulo fora do campo, né? Que já foi feito tantas vezes dentro do campo. E, Giovana, até te colocando também nesse papo, você até falou um pouquinho disso agora mais cedo, mas né, nessa linha do que o Wallace disse, é um dia, assim, que ele de fato é muito importante, sim, mas que para ser o primeiro dia de uma longa jornada ainda, né? Até você conseguir retomar o que tinha de passado, de glória, de ser referência que sempre foi. Né? É tentar entender